Bom, pessoal, vamos então resolver essa questão de número 77, que foi do Enem de 2018, que fala sobre energia de ionização e também fala sobre raio atômico e raio iônico, né? As propriedades periódicas que nós estamos estudando. O cádmio presente nas baterias, ele pode chegar ao solo e quando esses materiais são descartados de maneira irregular no meio ambiente ou quando são incinerados. Diferentemente da forma metálica, os íons cádmio mais 2 são extremamente perigosos para o organismo, pois eles podem substituir os íons cálcio mais 2, ocasionando uma doença degenerativa nos ossos, tornando-os muito porosos e causando dores intensas nas articulações. Podem ainda inibir enzimas ativadas pelo cátion Zn mais 2, que são extremamente importantes para o funcionamento dos rins. A figura mostra a variação do raio de alguns metais e seus respectivos cátions. Então nós temos aqui, por exemplo, o raio do átomo de cálcio é 197 picômetros. Já o raio do cátion do cálcio, do íon do cálcio, é 100 picômetros. O raio do sódio é 191 picômetros. E o raio do íon do sódio é 102. Então você já percebe que o raio de um cátion sempre é menor do que o raio do seu átomo neutro, do seu átomo de origem. É o que nós estudamos em algum vídeo anterior falando sobre raios iônicos de cátions, perfeito? Bom, com base no texto, a toxicidade do cádmio em sua forma iônica é consequência de esse elemento. Então, o que tem aqui na forma iônica do cádmio, que é a forma tóxica, o que tem nele que faz com que ele seja tão tóxico assim? Letra A. Apresentar baixa energia de ionização, o que favorece a formação do íon e facilita a sua ligação a outros compostos. Bom, então nós temos o cádmio, né, o elemento cádmio, e aí você precisa fornecer para ele uma energia de ionização de alguma forma para tirar um elétron. E aí quando você retira esse elétron, você vai ter o íon cádmio mais, né, se for 2 elétrons, você perde os 2 elétrons. Então a letra A está dizendo que ele tem uma baixa energia de ionização. Será que é isso que ele tem? Bom, quando você observa aqui na tabela periódica, a energia de ionização, como que ela aumenta? Ela aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. O cádmio está mais ou menos aqui na tabela periódica, é um elemento de transição externa. Então, ele não tem nem uma energia muito pequena e nem uma energia muito grande. Tá? Porque ele está no meio aqui da situação, está aumentando de baixo para cima e da esquerda para a direita, ele está aqui no meio. Então essa letra A ela está incorreta porque ele não tem uma baixa energia de ionização. Perfeito? E isso facilitaria a formação do íon e a sua ligação a outros compostos. Não tem nada no texto que deixe isso claro, tá certo? Letra B. Possuir tendência de atuar em processos biológicos mediados por cátions metálicos com cargas que variam de +1 a +3? Não. Os processos citados aqui é o cálcio com carga +2 e o zinco com carga +2. Então não é carga de +1 a +3 e sim é a +2. Possuir raio e carga relativamente próximos aos de íons metálicos que atuam nos processos biológicos, causando interferência nesses processos. Então, o raio do cádmio é 103, do zinco é 83 e do cálcio é 100. E o 103 é próximo, relativamente próximo desses dois aqui, que o zinco atua nos rins e o cálcio nos ossos. Então, como ele tem um tamanho muito próximo desses átomos, ele pode substituir ou interferir na atuação deles. Então, realmente é isso que acontece, é a letra C. Perfeito? A letra D. Apresentar raio iônico grande, permitindo que ele cause interferência nos processos. Não, o raio iônico dele não é grande, tá? O raio iônico dele vai ter próximo do seu raio atômico, então não é nem muito pequeno e também não é nem muito grande. Perfeito? Letra D, então, não pode ser também.
A letra E, apresentar carga mais 2, o que permite que ele cause interferência nos processos biológicos em que participam normalmente íons com cargas menores. Não, exatamente, os íons que ele interfere também tem essa carga mais 2, não são íons com cargas menores, isso aqui está errado, por isso que não é a letra E. Então a questão, letra C, é a resposta certa. Perfeito? Pessoal, então, falando as propriedades que nós vimos até o momento, então foram o raio atômico, que aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda, e a energia de ionização, que é o contrário, aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. Perfeito? Vamos fazer aqui uma análise para a gente comparar qual que de átomos que tem maior energia de ionização. Por exemplo, comparando aqui o rubídio e o sódio. Qual que tem maior energia de ionização? O rubídio é menor que o sódio. Ok? Porque está aumentando aqui de baixo para cima. Agora, entre o antimônio e o cloro e o radônio, qual que vai ter a maior energia de ionização? Colocando esses átomos em ordem crescente de energia de ionização. Então aqui aumenta de baixo para cima. Então o radônio é menor que o antimônio e é menor do que o cloro. Ok? Então sempre aumenta de baixo para cima. Perfeito? Comparando aqui platina e prata e cobre. Qual que seria a ordem crescente de energia de ionização? Platina menor que a prata e menor que o cobre. Perfeito? Agora, se nós compararmos então o índio, o cádmio, o irídio e o silício, como que ficaria esses átomos aqui em ordem crescente de energia de ionização? Bom, o irídio é o menor deles, né? Então o irídio aqui menor. Depois nós temos aqui entre cádmio e índio, ó, tá aumentando da esquerda para a direita. Então cádmio é menor do que o índio. Tá? E depois nós temos o silício. Tá? Então entre esses quatro aqui, essa é a ordem crescente de ionização. Tá? O irídio vai ter a menor energia de ionização e o silício vai ter a maior energia de ionização. Só não esquecendo do conceito. O que é essa tal de energia de ionização? É a energia que você precisa fornecer para retirar um átomo de um elétron isolado no estado gasoso. Aliás, para tirar um elétron de um átomo isolado no estado gasoso. Então aqui o silício, por exemplo, tá? Ele está isolado aqui no estado gasoso. Carga é zero, e aí você fornece uma energia de ionização que vai retirar um elétron que ele tem lá na sua camada de valência. E aí quando você retira esse elétron fornecendo uma certa quantidade de energia, esse átomo ele se transforma em um íon, porque ele perdeu um elétron, e mais esse elétron que ele perdeu aqui. Perfeito? Bom pessoal, um outro conceito relacionado à energia de ionização é a diferença entre a primeira energia de ionização, a segunda e a terceira. Tá? Isso vai mudando ao longo da retirada de elétrons em um átomo. Por exemplo, nós temos aqui o átomo de magnésio, que tem 12 prótons, 12 elétrons. Aqui nós temos a distribuição eletrônica. Na camada K ele tem 2 elétrons. Tá aqui, ó. Na camada L tem 6 elétrons. E na camada M tem 2 elétrons. A energia de ionização que você tem que fornecer para retirar um elétron aqui da última camada, o primeiro elétron, é 738 kJ. Então, fornecendo essa energia para esse átomo de magnésio isolado no estado gasoso, ele vai perder um elétron porque você fez força, você usou uma força, uma energia para retirar esse elétron e transforma-se no íon, né, no cátion Mg+1. Agora, o que vai acontecer se eu quiser, isso aqui, essa energia aqui foi a primeira energia de ionização. Agora, e se eu quiser retirar mais um elétron? O que vai acontecer? Olha só, esse átomo, primeira coisa que vai acontecer, o raio iônico dele vai diminuir, né? Porque aqui eu tenho 12 prótons atraindo uma eletrosfera com 12 elétrons. Aqui eu tenho 12 prótons atraindo uma eletrosfera com 11 elétrons. Então, a força do núcleo aqui passa a ser maior sobre a eletrosfera. Então, o raio diminui.
Primeira coisa que acontece. A segunda coisa é o seguinte: como a força do núcleo sobre os elétrons está maior, porque tem menos elétrons para os prótons cuidarem, para os prótons atraírem, então a energia que você tem que fornecer para retirar esse elétron aqui vai ter que ser muito maior do que a primeira energia de ionização. Ou seja, a segunda energia de ionização, ela é maior do que a primeira. A primeira é menor do que a segunda. Perfeito? E assim por diante. A segunda é menor que a terceira é menor que a quarta, e assim sucessivamente. Por quê? Quanto mais perto eu vou chegando do núcleo, mais força o núcleo exerce sobre os elétrons que estão mais perto dele. Então esses elétrons aqui, ó, o núcleo tem mais força sobre eles do que esses elétrons aqui que estão um pouco mais longe. É como um ímã. Se um ímã está muito perto um do outro, ele consegue atrair com mais intensidade. Agora, se o ímã está mais longe um do outro, eles vão se atrair com menor intensidade. Perfeito? Então a primeira energia de ionização é sempre a menor. Depois a segunda é menor que a terceira é menor que a quarta, e assim sucessivamente.